Estamos aqui novamente, né, juntos, eu, Antônio Marcos Barcelos, psicanalista, padre, teólogo, filósofo, né, tenho várias funções, mas estamos aqui hoje para falar sobre as funções. Que funções são essas? Funções paternas, funções maternas, sobre criação de filhos, sempre com um olhar psicanalítico. Como que a psicanálise olha para este papel, para essa função, né? Seja a função paterna ou seja a função materna. Ah, mas função paterna é pai? Função materna é mãe? Não. O pai, a função materna nem sempre é uma mulher, né? Pode ser o homem também fazer essa função materna, né? Até mesmo em casais héteros, não precisa ser homoafetivos, né? Às vezes o casal hétero, a mãe, ela faz a função paterna no sentido de lei, de regras, né? E o pai faz a função materna, que é acolher, né? Que é aquela coisa do nutrir a criança, né? Eu sou Eliane, que bom estar de volta. Sou psicanalista, também sou da área da psicologia, sou pedagoga, enfim, algumas funções aí que me atrevi a estar. E hoje a gente vai falar aqui de mães, de pais, de criação de filhos, né? E a gente fala muito de função, a gente fala muito de o que que são essas funções, função materna, função paterna. E aí hoje eu penso que a gente vai falar de assuntos um pouco polêmicos, né, o Antônio? Que a gente vai falar de uma sociedade onde será que há esse esvaziamento dessas funções? O que está acontecendo? Para a gente gerar, a gente está numa geração onde tem muitas pessoas com problemas sérios aí de não só comportamentais, mas estruturais, e é devido, talvez, né, a essas funções, a gente está em um momento onde a gente está pensando o que seriam essas funções, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né? O que que é feminino, o que que é masculino, né? A gente está aí com um filme em cartaz, o filme da Barbie, que está fazendo sucesso, e, e aí eu fico perguntando como que se muda essas configurações, as configurações, esse pensamento, e o que que isso interfere na psique do ser humano, como que a falta ou esvaziamento dessas funções, como que elas afetam essas crianças hoje, como que está vindo essas crianças, são muitas crianças com problemas, por exemplo, né, de autoestima, né, de TDAH, né, e aí que tem isso a ver? O que que eu acho que hoje a gente está trazendo essa reflexão de qual é a importância de ter aí cuidadores que executem essas funções, que desempenhem esses papéis para que essas pessoas cresçam com um bom vamos dizer assim, com um bom desenvolvimento, né? Cresçam aí dentro do quadro da normalidade aí da sociedade. Freud, quando ele nos apresentou as fases de desenvolvimento psicossexuais, né, ele vai nos trazer essa importância de olhar para cada etapa ali, para cada idade, né, da criança do 0 a 2, 3, a 4, 5, 6, 7, né, e assim por diante, mas ele olha para aquelas fases iniciais da criança e fala assim, olha, é importante essa fase aqui. Né? Ele vai tentar dividir, né? Fase oral, anal, né? Fálica, e assim vai, né? Todas as fases aí. Mas ele vai nos mostrar a importância de daquilo que constitui o ser humano, daquilo que constitui a personalidade, daquilo que vai sendo moldado ali na criança. Eu costumo dizer que a criancinha é como uma massinha de modelar, né? Você está ali constituindo. Aquele que está ali, seja um tio, uma avó, ou pai biológico, ou um padrasto, ou uma madrasta, aquele que está ali constituindo essa função materna ou função paterna, ele está introjetando informações naquela criança, né? E as informações ela pode tanto destruir quanto edificar. Eu falava com uma amiga essa semana, né, que ela estava falando sobre o filho dela, que a gente conversa muito sobre o filho. A gente conversou antes dela ter esse filho, quando ela estava grávida, e hoje a gente fala muito sobre os processos dele, que ele é uma criança muito diferente.
E aí nós falávamos bem assim. Eu falava, vai introjetando, né? Aquela criança, às vezes uma criança que eu falo com ele assim, ela fala assim, ah, ele é enjoado, ele fica aqui me perguntando um monte de coisa que eles quer saber. A criança tem isso de perguntar, de tirar dúvida. Por que isso? Por que aquilo, né? Aí eu falo pra ela assim, fala pra ele, olha, você é muito determinado, mas agora não é hora disso, né? Ou um momentinho só, que eu vou tirar um tempinho pra gente conversar, pra gente bater um papo. Então, muitas vezes, ela pode falar, ai, menino enjoado, fica quieto, né? Ou pode falar, olha, você é muito determinado. Então, você pode reforçar algo negativo ou positivar também aquele comportamento da criança, né? E como que muitas vezes as crianças são destruídas por aqueles que estão ali dentro daquela família, dentro daquela estrutura a qual elas estão inseridas, né? É, a gente, voltando mais aí à essência aí da psicanálise e as fases, a gente acredita que a gente é uma construção, né? Sempre quando a gente está aqui falando, a gente fala dessa construção, mas quem que executa essa construção dentro da gente? São as pessoas que estão ali à nossa volta, que é a nossa mãe, nosso pai, a sociedade, a escola, sei lá, a religião a qual a gente está inserido. Isso tudo são funções que vão sendo introjetadas dentro da gente. E a maneira que a gente interpreta isso é a forma como que a gente vai lidar com a vida na nossa fase adulta. Então, se eu tenho pais, por exemplo, que são muito rígidos, pais que o tempo todo ali estão cobrando de mim, provavelmente quando eu me tornar uma pessoa, né, adulta, eu vou me tornar uma pessoa cheia de inseguranças, né? Eu vou querer ter essa coisa do ideal, vou querer satisfazer esse ideal desses pais. E aí eu vou acabar vivendo uma vida ou reproduzindo o mesmo sistema. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, de umas questões aí da psicanálise, e aí eu falei, olha, a gente repete esses ciclos, né? Sua família tem essa demanda, olha, presta atenção como que está sendo a estrutura sua, né? Você e sua mãe têm um processo de simbiose ali, onde você vive esse caos dessa mãe e o seu filho está vivendo o seu caos. Então, a gente precisa pensar como quebrar esse ciclo, como olhar isso e olhar e se afastar um pouco para ter noção do que está acontecendo, fazer uma reflexão sobre a sua vida. Então, quando a gente fala de fase de desenvolvimento psicossexual, e a gente sempre vai muito lá à infância, porque Freud, a gente já sabe que tinha essa coisa da evolução, né? A gente sempre fala isso, que ele era adepto aí ao evolucionismo de Charles Darwin, mas ele fala uma coisa, né? Ele fala que se a gente não passa bem essas fases, eu vou ficar fixado em alguma dessas fases, seja na fase oral, seja na fase anal, seja. A gente fixa, né? Essa é a questão. Cada um de nós aqui, pelo menos nós neuróticos, nós temos isso de fixar. Só que quando essa fixação ela é muito excessiva, né? Aí a gente fala desses excessos, que por exemplo, se a gente fala, eu tô aqui falando, provavelmente eu fiquei fixada numa fase, a fase oral, né? Então, quando a gente está falando de problemas de desenvolvimento, a gente também observa qual é a fase e o que que aconteceu com aquela criança naquele momento, naquele período, o que que aconteceu. Hoje, uma pessoa falou comigo sobre isso. Uma pessoa falou comigo bem assim: ah, mas eu não me lembro de nada, não aconteceu nada comigo. Eu falei assim: mas vamos olhar, e vamos mergulhar dentro de você. Porque isso está repetindo o quê? É uma pessoa que sofreu um término, né, de um relacionamento. é, E agora essa pessoa está sofrendo muito com esse abandono. Eu tô trabalhando um pouquinho as etapas do luto. Eu falei assim, isso não é psicanálise, eu falei para essa pessoa. Mas vamos ficar nisso daqui até a gente conseguir mergulhar, porque com certeza ao longo da sua vida você teve alguns abandonos, você se sentiu sozinho, você se sentiu desamparado em vários momentos ao longo da sua vida, né? E como isso está refletindo agora, porque na verdade esse término é como se fosse um reforço ou uma regressão daquele momento lá da criança, né?
que você se sentiu abandonado? Aí a pessoa falou bem assim, não, mas eu nunca me senti abandonado, não. Aí eu falo bem assim, como que é a sua relação com a minha mãe? Ah, minha mãe, fui falar com ela, eu não posso contar com ela, eu queria falar pra ela do meu término e tal, e ela não tem essa coisa do acolher, do ser ouvinte, de estar ali, né, me ouvindo e tal. Então, eu falei assim, e não teve nenhum abandono. Então, muitas vezes a gente não se enxerga dentro daquela situação quando nós estamos inseridos, né, dentro da nossa família. Às vezes a gente Hum. não vê nem o nosso papel que a gente está desempenhando, né? Mas é porque a gente esquece a memória, que o consciente ele esquece. O que fica registrado é o afeto. Sim. E aí hoje eu estava vendo, né, estudando algumas coisas para esse podcast Mas aqui. isso dá um podcast só sobre isso, né? Sim. E aí eu estava vendo que essa coisa do desamparo tem a ver com a relação da função paterna. E eu achava que era outra função. Olha para você ver, hoje eu estava estudando para fazer o podcast e aí eu me deparei com isso, A gente né? fala a Que função paterna, não o pai, né? mas Esse o desamparo, isso de você ter essa questão de desamparo, esses problemas, tem a ver com essa coisa do pai, porque o pai que dá essa coragem, aí você fica sem coragem, inseguro, porque o pai dá essa coragem. A gente até, eu falo pai porque é comum a gente falar pai, né? A maioria das pessoas aqui, né? Pelo menos eu é o pai acredito. que nos toma pela É, mão e nos leva pra essa vida, função né? E é se não tem isso. isso, você Por não isso que consegue sair do fala, não lugar. sei quem que nunca viu assim, o filho cuidado pelo pai, o filho cuidado pela mãe, né? Aí tem até um memezinho, o pai cuidando da filha ou do filho ali, e aí você vê o menino de cabeça para baixo, o menino todo livre, e a mãe não, a mãe chega assim, olha, que susto, né? Enquanto a mãe é mais cuidadosa, mais zelosa. Eu tô falando De nesse sentido função. de função. Então, quando isso, né? Porque não há essa coragem, e aí quando a gente fala coragem, a gente fala provavelmente quando a gente fica dependendo de alguma coisa, ou dependente de alguma coisa, seja questões, né, emocionais, questões químicas, né, de várias outras. A gente sempre fala de função. A gente fala, olha, vamos trabalhar aqui. A gente que começou nossos atendimentos atendendo os dependentes químicos, e aí a gente viu, e aí isso é estatístico, porque a gente, pelo menos os que a gente atendeu, a maioria tinha questões com a função paterna. Né? A maioria das pessoas, daqueles Ou não jovens que a gente tinha atendeu, essa função, né? na verdade, tinha a função. Não, Porque não quando não tem tinha essa função, efetiva. a pessoa fica Não psicótica. tinha efetiva, É, né? Não foi assim uma coisa que fluiu, que foi eficaz, né? foi uma função, vamos dizer assim, uma função mal Mal executada. executada, isso aí. Mas existiu, porque quando não há essa função, o que que é a função? É a entrada de um terceiro. Né? É a entrada de um terceiro. Por isso que fala a função simbólica, o Lacan traz muito isso, que não é pai e mãe, mas é o simbolismo disso. Então, se não entra esse terceiro, né, essa criança e essa mãe, ela fica muito ligada um ao outro. Então, quando essa criança está muito ligada com essa mãe, está muito ali, há esse processo de, vamos dizer assim, simbiose, de antropofagia, que a gente fala de um engole o outro. Então, Você já não sabe mais nem quem é quem, nem onde quem é começa, quem? onde Então termina o é outro. preciso que entre porque a mãe acaba, estou falando mãe quanto função, se tornando referência, e aí essa pessoa vai o tempo todo ter mais isso, né? Ter mais a mãe como, Mas aí como sinônimo entra de a importância da castração, né? sim. Que aí a castração, se ela for eficaz, né? Essa castração simbólica, desse corte dessa simbiose com essa mãe, né? No caso da menina, ela vai voltar depois para ter aquela referência, mas que é um outro processo. Mas assim, no caso do menino, corta ali, ele vai se identificar com o pai, né? E vai seguir a vida dele de acordo com aquilo que seria é, sem fixações, vamos dizer assim, que Uhum. seria mais simples, né?